proibido você fazer qualquer piadinha com homossexuais, de maneira até correta, proibido você fazer qualquer piadinha com homossexuais, de maneira até correta. E aí, nobres ANCAPs, quem vos fala é o Di ANCAP, e o vídeo de hoje é contra o Nando Moura, contra. Por mais que eu não seja fã do MBL, até porque eu defendo o libertarianismo, e eu vejo sim com preocupação pontos aí do MBL em torno do autoritarismo sim, mas até mesmo no pior ponto do MBL, eu consigo ver o Nando Moura sendo pior do que o MBL no pior ponto do MBL. Pior coisa é punir pessoas inocentes. E o MBL, com o projeto dele de bunkerizar o Brasil, apesar de El Salvador realmente ter reduzido taxas de criminalidade, isso foi reduzido com um custo de vidas inocentes sendo punidas, sofrendo com violência estatal. Então eu realmente vejo com preocupação quando o MBL defende colocar na cadeia qualquer pessoa que tenha uma tatuagem parecida com alguma facção criminosa. Mas o caso do Nando é pior, porque ele faz esse tipo de coisa, como no último vídeo dele aí, ele fez alguns vídeos falando que tá acionando o MBL, sabe, na máfia estatal, né? E, cara, ele pega uma tatuagem que o Fernando Santos tem das costas, uma tatuagem pagã, né, de mitra. Cara, ele usa isso como se fosse algo relevante dentro dos vídeos dele de denúncia. É ridículo isso. E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele também fez algo similar sobre a Runa Odal lá com o Tiff. O Tiff até hoje nega que era Runa Odal aquilo. Só que, cara, mesmo se fosse, existe dentro da runologia, dentro do paganismo germânico, um significado das runas. A Runa Odal significa herança. E aqui, ó, eu tô com a Ferru, que significa propriedade. A runa Ferru veio para mim através de uma compra que eu fiz do Bolado Martelo do Thor. Veio como runa sortida. Existem significados dentro das runas, sabe? Cara, assim, é ridículo mesmo, é ridículo. A pessoa pegar um símbolo pagão, não é a primeira vez que ele faz isso, e ele tenta criminalizar uma pessoa por causa de um símbolo. Então isso consegue ser pior do que a buquelização do MBL, porque por mais que eu não concorde com a buquelização nesse sentido de prender uma pessoa por causa de uma tatuagem, seja lá a tatuagem que for, cara, poxa, mas a tatuagem de crime, sei lá, de CV, tende a ter menos significado nesse sentido, né? Porque não é uma religião CV, por exemplo, né? Mas ainda assim eu sou contra isso, porque pode haver pessoa que usa para causar, sabe, só para causar, mas não tem nenhuma prova disso, né? Existem pessoas que usam coisas assim para chocar, até bandas, né, famosas usavam também símbolos subversivos só para causar também, sabe? Para chocar. Então, eu acho que fazer esse tipo de coisa, sabe? Criminalizar uma pessoa por causa de um símbolo, uma tatuagem, eu acho isso errado, seja lá qual for a tatuagem. E mesmo quando for provado que alguém participa de uma facção criminosa, é importante saber o que essa pessoa fez de concreto. Não adianta apenas falar, é da facção. O que essa pessoa fez? Assim como, por exemplo, um anarcocapitalista vê o Estado como uma organização criminosa e não necessariamente ele vai ver um agente estatal como alguém criminoso. Como, por exemplo, um gari que está limpando as ruas. Ele é um agente estatal, mas ele é a mesma coisa que um presidente doido que coloca uma bomba atômica contra civis inocentes. Não são a mesma coisa, apesar de serem agentes estatais. Não é impossível pensar que uma pessoa pode trabalhar para o Comando Vermelho vendendo drogas, por exemplo, que não só dentro do libertarianismo, mas em grande parte também dos liberais, né, não deveria ser visto como crime, né? No comércio de droga há um crime sem vítima. Sim, existem crimes, pode haver crime sim em torno da venda de drogas, mas não necessariamente a venda em si ela é criminosa. Assim como nos anos 20 nos Estados Unidos, durante a terrível lei seca, uma lei imbecil dos Estados Unidos, que proibia a venda de bebida alcoólica, havia também crime dentro da máfia que vendia a bebida alcoólica, mas a vender bebida alcoólica em si é necessariamente crime? Não. Nando Moura não tem moral nenhuma pra falar disso. Não tem mesmo. Ele mesmo tá fazendo isso agora mesmo, na denúncia dele. E não é de hoje isso. Eu conheço o canal dele desde 2014, quando ele começou. Eu lembro quando ele tinha 10 mil inscritos. Eu lembro.
já tinha muita injustiça naquela época já. Como eu falei até no meu vídeo sobre o Instituto Hofbauer, né, sobre a grande substituição, não é só esquerdista, o próprio Nando fala nos vídeos de denúncia dele, né, não é só esquerdista não, isso é uma coisa que não é independente de direita e esquerda, né, mas o cara bem similar à esquerda. Eu já via isso já desde 2014, quando, por exemplo, ele foi defender a prisão de uma pessoa que simplesmente estava falando voluntariamente, pessoas voluntariamente, se quisessem, se fizesse sentido para elas, que elas se casassem com pessoas racialmente parecidas. Por causa de questões de demografia também, que a taxa de natalidade da raça branca estava diminuindo, né? Mas assim, o cara estava falando isso com uma negra do lado dele. Tinha uma amiga negra que fazia vídeo com ele, sabe? E a amiga negra dele também apoiava. Algo totalmente voluntário, sem tirar o direito das pessoas, sabe? E Nando Moura fez uma coisa terrível, assim, sabe? De escândalo, né? Nossa, é o novo Adolf Hitler, não sei o que, genocídio, não sei o que. Cara, e começou a imputar um monte de coisas, extrapolando totalmente o vídeo reagido. Totalmente mesmo, totalmente. E essa pessoa se tornou anarcocapitalista, enfim. Também tivemos tretas também, sabe? Não tô falando que é uma pessoa uau, que pessoa maravilhosa, porque até mesmo essa pessoa me odeia hoje. Essa nova ofensiva do Nando contra o MBL também me lembra disso, sabe? Então, cara, é uma coisa muito forçada. Tem lá o MBL, lá com o Guto Zacarias, um negro bem retinto, né? E aí o Nando usa até o projeto de lei do Guto Zacarias sobre racismo contra brancos. Ele usa isso pra desmerecer o Guto, sabe? Cara, assim, se o Nando acredita em crime de ofensa e tal, por que o branco tem que estar abaixo da lei do negro? Por quê? E nesse vídeo também que eu fiz sobre o Instituto Hofbauer, a grande substituição, eu até falei dessa jurisprudência ridícula do Brasil atual. O branco, ele tá abaixo da lei, né? Pode ser xingado à vontade, como no caso lá do italiano, foi xingado de escravocrata, sabe? Assim, de coisa criminosa, né? Por ser branco, só pela etnia. A jurisprudência atualmente diz que não existe racismo contra branco, sabe? E aí o Nando usa isso contra o Guto Zacarias, sabe? Isso é ridículo, cara. Porque assim, se o Nando acredita em crime de ofensa, ele deveria pelo menos não colocar o branco abaixo da lei, né? Até mesmo na posição de acreditar em crime de ofensa, e tá errado, tá? Eu nem tô falando de ser ANCAP como eu, defender que a abolição de crime de ofensa, de injúria, sabe? Nem é isso. Ele acredita em crime de ofensa, mas o branco não vale porque tá abaixo da lei mesmo, né? Então, assim, é ridículo, sabe, cara? É ridículo. Nando Moura é woke, sabe? De direita, que se diz de direita, né? Ele defendeu a criminalização do vídeo do Porta dos Fundos, com aquele mesmo papinho de sempre, que isso atenta contra a dignidade humana, né? Avilta contra a dignidade humana, o mesmo papinho de sempre. Então, essa coisa vaga da cabecinha dele de avilta contra a dignidade humana, que pode ser qualquer porcaria que tá na telha dele, ele não tem nada, é só o achismo dele, o sentimentalismo dele. E a base do Nando na época, tá na lei, né? A lei do Getúlio Vargas, que foi até um ditador. Esse cara é pior do que o MBL, cara, é pior. Talvez o que amenize que ele não tem relevância que o MBL tem, né? Ele não tem partido, enfim, a chance de implementar alguma coisa é muito menor. Mas em termos de concepção, ele é pior. E, cara, ele fez aí, cara, desse vídeo aí de denúncia, que, nossa, que os crimes do MBL. Cara, ele chegou até a falar do Pudim, cara, de discurso de ódio contra a mulher do Pudim. Tudo bem, cara, o Renan dos Santos foi escroto. Desmerecendo vendedora de pudim, foi escroto. Cara, mas quem é o Nando Moura pra falar de discurso de ódio? O mesmo Nando Moura que ele tentou falir uma mulher que vendia boneco de pano lá, artesanato lá, uma mulher humilde, só porque apareceu uma propaganda da lojinha dela num canal que ele tava tretado lá. Cara, é bizarro, cara. Ele teve, o Nando Moura do Velho Testamento, principalmente, era discurso de ódio atrás de discurso de ódio. Como que quer falar agora de discurso de ódio? E ainda cita o Pudim, cara. Por mais que tenha sido escrota a fala do Renan dos Santos, ele não fez nenhum movimento contra a mulher lá, de sacanear mesmo a mulher, como o Nando Moura chegou a fazer com a mulher lá do artesanato, sabe? Então o Nando Moura, assim, é uma coisa muito woke. O próprio Vic Vanilla, que é o cara, assim, realmente mais escancarado, assim, né, que se coloca como nazista, não sei o que, a porra toda, ele mesmo tem aí, até como o Nando mostrou, ele não é a favor de usar a violência contra casais interraciais. Ele falou que até seria aceito lá no partido ariano dele,
casais interraciais. E tem coisa que eu discordo dele, obviamente. Ele, por exemplo, ele defende uma miscigenação para acabar com a raça negra e com a raça indígena. Está falando lá de uma eugenia, de branco ficar botando sêmen em negras e índias. Ele não falou que era forçado, mas ainda assim eu acho bem babaca isso. Mas, cara, ele não defendeu nenhuma violência contra etnia nenhuma. Eu acho babaca, obviamente, mas não violou o princípio da não agressão. Eu acho realmente babaca isso, mas não violou o princípio da não agressão. E aí o que eu não vou apelar para a Constituição de 1988, uma Constituição bem esquerdista, é isso? Ah, porque é discriminação, não sei o que é racismo e tal. Então sim, eu acho que o Vic Vanilla falou coisas idiotas. Eu acredito sim que ele falou coisas idiotas. Esse negócio de desejar, assim, uma eugenia que acabe com negros e indígenas, mesmo que pacificamente, através de um sexo voluntariamente, eu acho que é babaca. Agora, dentro do princípio da não agressão, até mesmo se, por exemplo, o movimento da extinção humana voluntária que existe, desse movimento de esquerda, se existisse um movimento assim, para negros, eu acharia também idiota. E poderia até ser visto como racista mesmo, de um negro se odiar tanto a ponto de deixar de existir, né? Só que existe um movimento da extinção humana voluntária. Então, assim, como que pode para a espécie e para uma coisa menor que a raça não poderia existir? É uma coisa que é contraditória, ao meu ver, sabe? Então eu acho que é escroto, sim, desejar o fim de uma raça, mas é um caso similar ao movimento da extinção humana voluntária, sabe? Que as pessoas não iriam se reproduzir voluntariamente. O movimento da extinção humana voluntária, assim, eu detesto esse movimento, mas eu tenho que admitir. Eles mesmo falam, o nome está escrito no nome, né? Voluntária, extinção voluntária. Então, assim, se existe um movimento da extinção humana voluntária, por que não poderia haver um movimento também da extinção voluntária também das raças? Eu não concordo com isso. Legalmente falando, eu acho que a lei não deveria também impedir isso. Ou, então, deveria também proibir o movimento da extinção humana voluntária, que existe. Ao meu ver, as leis são muito hipócritas hoje. Eu acho que, pelo menos, questionar leis, eu acho que é possível ainda, né? A ditadura tá tão grande assim que nem questionar leis é possível mais. Eu não tô fazendo aqui apologia a violar nenhuma lei. Tal da democracia, né? Ela serve para as pessoas questionar as leis, né? Novas leis, revogar leis antigas, não é isso? É falar, né? Parlamento. Não é para falar sobre leis. Eu não tô fazendo apologia a nada aqui. Pode existir gente que quer o fim da espécie humana? Aí pode. Por que o maior é menos grave do que o menor? Sabe? Não faz sentido nenhum isso. É só ver como o portal G1 da Globo trata o movimento da extinção humana voluntária, por exemplo. A manchete diz, abre aspas, cada pessoa nova é um fardo para o planeta, diz movimento da extinção voluntária. E aqui, durante a matéria, assim, a Globo coloca um tom muito amigável com esse movimento. Não trata como louco, como gente ruim. Não, é a coisa muito boa, até ecológica, né? Pensando no futuro do planeta, né? É isso. É ou não é hipocrisia esse tipo de coisa? Nando é o maior exemplo disso. É o cara do alarde, sabe? É o cara que não tem argumento de fato. É alarde, ele usa o alarde dele pra chamar atenção. Nossa, está alardeando, está revoltado e tal. Mas se a gente for ver mesmo de conteúdo, é vazio. Uma coisa assim de sentimento que ele tem, mas ele não consegue fundamentar esse sentimento. É só o sentimento pelo sentimento. E é assim que ele faz também pra defender a religião dele, né? E censurar outras pessoas. É isso, é sentimentalismo puro. Mas até na acusação mais grave contra o Vic Vanilla, que é lá que eu tô vendo de estupro, que o Nando Moura cita, cara, ainda é uma acusação ainda, a palavra de uma mulher ainda, não tem ainda nenhuma prova. E o próprio Nando Moura deveria saber mais do que ninguém que a mera acusação de estupro não é prova de estupro. Voltando ao caso da mulher do artesanato, que foi muito injustiçada pelo Nando Moura e perseguida, ela foi perseguida porque ela foi anunciada no canal de um youtuber, o Maestro Boggs, que acabou acusando o Nando de ser um estuprador de vulnerável. E depois isso teve uma treta judicial e tal, e o Nando conseguiu até mesmo provar que estava sendo inocente e tal, né? Ele não foi condenado, pelo visto foi o Boggs que foi condenado, mas o fato é que o Nando Moura foi acusado e depois com o tempo se provou que isso era mentira, sabe? Então porque o Nando Moura está usando isso como se fosse a prova de alguma coisa. Não é apenas uma acusação até o momento,
assim como no caso do Nando no passado. Qual que é a diferença do caso do Nando no passado, que era só a palavra de uma pessoa, pro caso agora do Vic Vanilla, que também até o momento é só a palavra de uma pessoa? Pode futuramente haver alguma prova de fato, e aí realmente, cadê no Vic Vanilla se tiver alguma prova? Mas até o momento o Vic Vanilla tá no mesmo status do Nando Moura em relação à acusação de estupro. Ou tem alguma prova? Porque nos vídeos do Nando, ele perdeu tanto tempo com coisa supérflua, falando de, ai, sentimental, não sei o que, ai, a avilta contra a dignidade humana, ai, é muito triste, não sei o que. E deixou de lado as provas concretas. Teve prova concreta? Eu quero saber disso. Cadê a prova concreta? Eu não quero saber se Ben Pontes botou coraçãozinho no Twitter, ai, chamou de irmão, ai, que sentimental, hein? Chamou de irmão. Cara, ele poderia chamar de meu amor. Ele poderia ter comido lá o drag pigmeu, sabe? Foda-se, cara. Eu quero saber o que aconteceu de concreto, realmente. Pessoas inocentes foram machucadas. Eu não quero saber de machucar sentimentalmente, não, tá? Falar que um coraçãozinho machucou sentimentalmente ou qualquer outro símbolo idiota. Eu quero saber concretamente que pessoas inocentes foram machucadas. De carne e osso. E sem o consentimento, porque também atacar sadomasoquismo, como o Nando atacou no caso do Everton Zóio, também não serve. Tem que ser algo que não é voluntário e tem que ser algo de carne e osso. Existe alguma coisa assim do tipo? Porque se existir, cara, isso que deveria ter o foco. E não esse monte de coisa aí sentimental. Tirando o próprio dente com alicate. Mano, tirar esse dente aqui é foda, hein, meu? O bagulho foi foda, hein, meu? Tirar o dente com alicate. Eu pergunto pra você, qual é a diferença do Everton Zóio para aquelas putas nojentas em sites pornográficos que bebem mijo? E é esse sadomasoquismo que as pessoas têm dentro de si, de querer ver o outro em uma posição degradante, em uma posição lamentável, de ver e se divertir com o outro, se fudendo. Esse é um conteúdo extremamente nocivo. Eu vejo dessa forma, porque ele avilta contra a própria dignidade do homem. Ou seja, para conseguir likes, para conseguir curtidas, para conseguir as pessoas no canal, faz tudo. Desejam também falar, eu também consigo, meu, arrancar meu dente com alicate. Vai lá e faz essa merda também. Começou com Jackass, né? Eu recomendo que você deveria denunciar esse vídeo por conteúdo abusivo, ofensivo. Então aí entra aquela questão, o que é o pior do MBL, a meu ver? Punir pessoas inocentes, sabe, sem prova. Mas o Nando Moura tá atacando o Vic Vanilla justamente de uma coisa que não tem ainda prova. Só tem uma mulher falando, sabe? Então o Nando Moura é uma pessoa muito passional mesmo. Ele há pouco tempo atrás era amiguinho da MBL, aí começou com o negócio de fundão, uma coisa assim, boba, sabe, demais, sabe? Eu defendo o libertarianismo, eu não acho que uma pessoa usar o fundão eleitoral é o fim do mundo, eu não acho. Até mesmo dentro do libertarianismo existem debates sobre o uso de fundão eleitoral, mas o cara pegou isso, e ele nem é libertário nem nada, nossa, ele pegou isso como se fosse a pior coisa do mundo, não sei o quê. Cara, assim, é um cara muito exagerado, né? Vídeo fraquíssimo do Nando, ele só ficou na simbologia, né? É o que? A violência simbólica contra as minorias, é isso? O MBL fez violência simbólica contra minorias, é isso. Porque tem um monte de negro lá, não tem nenhum negro sendo machucado nem nada, é a violência simbólica. E é uma pena também isso, porque poucos libertários vão falar sobre isso, né? Porque muitos libertários detestam o MBL, né? Então, é aquela coisa, sabe? Da coisa da tretinha já acumulada. Então ninguém vai falar disso. Ninguém vai falar, porque também tem uma coisa muito passional na internet, né? Ou seja, se você é tretado com alguém, você não pode defender esse alguém nunca mais, porque não existe uma coisa maior do que isso, né? É só a pessoa em si. Infelizmente, isso acontece até mesmo entre libertários. É por isso que eu falo até hoje, que assim, cara, o Nando Moura tretou com um sujeito que, assim, cara, ele foi muito escroto comigo. Um sujeito, assim, do nível depois de até me ameaçar de processo, sabe? Mas eu falo até hoje, foi injusto, foi muito injusto o que o Nando Moura fez com essa pessoa. Por mais que essa pessoa tenha sido injusta comigo depois também. Mas a verdade não muda, porque eu defendo algo maior do que tretinha pessoal. Infelizmente é muito difícil encontrar alguém que também veja algo assim desse tipo, né? Que não seja uma coisa de tretinha. Cara, e o Nando Moura é o maior exemplo disso, sabe? De pegar essas picuinhas pessoais e ele vai aumentar porque tem uma mágoa pessoal.
Dificilmente você vai ver o Nando Moura defendendo algo como uma ideia realmente maior e abrindo mão desse ego dele aí, de tretinhas, cara. Ele leva muito, mas muito mesmo, pro âmago dele, de fato, sabe? E essas tretinhas, aquilo fica corroendo, muito ódio mesmo. Você é um cara que guarda uma mágoa realmente de destruir o próprio corpo mesmo, uma coisa horrível, né? Essas palhaçadas desses vídeos aí do Nando Moura, cara, isso aí é coisa que era pra ser da esquerda, cara, porque isso aí é muito woke, cara, assim, o Brasil cheio de problemas de fato, e a criminalidade é um deles, com criminalidade concreta. Em vez de rebater o MBL com algum argumento dentro, né, dos crimes concretos, não, o cara vem com um negócio de woke aí, cara, de, nossa, aí o símbolo ofende. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo, então até a próxima.